Bom dia a todos. Uau, que multidão, que multidão. Senhor, vice-presidente, estamos muito felizes em tê-lo aqui esta manhã. Este é obviamente o destaque da nossa reunião da Conferência de Segurança de Munique em Washington, D.C. Espero que não. Espero que não. É o destaque. É realmente uma grande honra recebê-lo aqui esta manhã. Na verdade, para aqueles de vocês que não são participantes regulares em Munique, esta já é a terceira vez que o vice-presidente está participando de um evento da Conferência de Segurança de Munique. Quando você veio a Munique em fevereiro passado, seu discurso deu início a um debate bastante controverso sobre valores fundamentais, diferente de qualquer coisa que já tivemos na Conferência de Segurança de Munique. E, na verdade, publicamos uma brochura, uma cópia da qual você receberá na saída, sobre o discurso e as reações a ele de todo o mundo. Este intenso debate sobre como os valores fundamentais, como a liberdade de expressão, o Estado de Direito deve ser interpretado e aplicado, continua até hoje. Mas, quando nos preparamos para esta reunião com sua equipe ontem, concordamos. E eles concordaram que hoje deveríamos tentar focar em os desafios atuais da política externa que nos confrontam juntos. Então, obrigado novamente por se disponibilizar. Não temos muito tempo, então não farei uma introdução longa e só quero começar. A primeira vez que você veio a Munique, você ainda era um senador de Ohio. O que eu associo com Ohio é o Acordo de Dayton, há 30 anos, em 1995. Naquela época, eu era, na verdade, o negociador alemão. Então, eu realmente morei em Dayton, Ohio, por um mês inteiro. E por que isso é importante? Porque foi através dos Estados Unidos. Intervenção. Foi através da intervenção dos Estados Unidos que a paz foi estabelecida na Europa, nos Balcãs naquela época. Então, se me permite, deixe-me fazer minha primeira pergunta sobre os Estados Unidos e Europa. Um distinto ex-diplomata dos Estados Unidos, diplomata Richard Holbrooke, escreveu há quase exatamente 30 anos em um artigo de Relações Exteriores que os Estados Unidos são e devem permanecer uma potência europeia. Hoje, há 30 anos. Minha pergunta é: você acha que os Estados Unidos devem continuar a se ver como uma potência europeia? Em Munique, lembre-se, você realmente disse, e cito, ainda estamos no mesmo time. Estamos? E o que isso significa para a presença dos Estados Unidos na Europa e o relacionamento com a Europa? Primeira pergunta. Claro, antes de tudo, obrigado. E sinto muito, meu microfone está quebrado, mas temos outro. Isso é bom. Podem me ouvir? Me ouvir? Ótimo. Bom. Sim. Então, antes de tudo, estou muito feliz de estar aqui e de ter esta conversa. Estava ansioso por isso. E sim, ainda acho muito que os Estados Unidos e a Europa estão no mesmo time. E acho que, às vezes, sou criticado como um hiperrealista. Penso na política externa puramente em termos de valores transacionais. O que os Estados Unidos ganham com isso? O que o resto do mundo ganha com isso? Foco, tão, puramente, no valor transacional disso que às vezes ignoramos o lado humanitário ou moral. E acho que, pelo menos com a Europa, isso na verdade não encapsula totalmente minhas opiniões. Porque acredito que a civilização europeia e a civilização americana, a cultura europeia e a cultura americana estão muito ligadas. E elas sempre estarão ligadas. E acho completamente ridículo pensar que algum dia você conseguirá criar uma divisão firme entre os Estados Unidos e a Europa. Agora, isso não significa que não vamos ter desentendimentos.
E claro, você sabe, você mencionou o discurso anteriormente. Isso não significa que os europeus não vão criticar os Estados Unidos ou que os Estados Unidos não vão criticar a Europa. Mas eu realmente acho que, fundamentalmente, temos que estar e estamos no mesmo time civilizacional. E acho que, obviamente, há uma grande questão sobre o que isso significa no século XXI. Acho que, você sabe, obviamente, o presidente, e acredito que isso significa um pouco mais de compartilhamento de responsabilidades europeias no lado da defesa. Acho que isso significa que todos nós, francamente, de ambos os lados do Atlântico, ficamos um pouco confortáveis demais com a postura de segurança dos últimos 20 anos. E que, francamente, essa postura de segurança não é adequada para enfrentar os desafios dos próximos 20 anos. Portanto, há muitas maneiras pelas quais essa aliança irá evoluir e mudar. Da mesma forma que a aliança evoluiu e mudou de 1945 a 1975 e de 1975 a 2005. Acredito que estamos em uma dessas fases em que teremos que repensar muitas questões importantes, mas acredito que devemos repensar essas grandes questões juntos. Essa é uma crença fundamental tanto minha quanto do presidente. E, você sabe, mencionou, esta é a minha terceira vez falando com o grupo da Conferência de Segurança de Munique. Obviamente, as primeiras vezes foram em Munique. Sempre me lembro disso com muito carinho, é claro. A primeira vez foi como senador dos Estados Unidos representando Ohio, e estou feliz que você tenha passado um mês em Dayton. Eu amo Dayton. É meio que a cidade grande mais próxima, se você pode chamá-la de cidade grande, de onde eu cresci. Mas naquele primeiro painel, eu estava naquele painel, e também David Lammy, que na época era um membro humilde na oposição, e, claro, agora é o grande secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, e ele e eu nos tornamos bons amigos. Então, ainda acho que essa aliança europeia é muito importante, mas acho que para ela ser importante e para sermos verdadeiros amigos uns dos outros, acho que somos realmente amigos de verdade. Precisamos falar sobre as grandes questões, e sei que isso é uma parte importante do que todo este grupo faz, então estou feliz por estar aqui. Ótimo, muito obrigado. E acho que a mensagem chegou à Europa de que precisamos assumir uma parte significativamente maior do fardo. Como você sabe, todos estamos tentando gastar mais, alguns estão realmente gastando muito mais, outros estão ficando para trás, um pouco, mas estamos nos movendo na direção certa, eu acho. Deixe-me passar para uma questão realmente concreta e urgente à Ucrânia. A administração Trump, pelo que vimos na mídia, etc., parece concordar com a maioria de nós na Europa que, infelizmente, a Rússia não parece estar realmente disposta a encerrar esta confrontação militar. Se essa é a avaliação, se essa é a nossa avaliação coletiva, você poderia falar um pouco sobre a estratégia dos Estados Unidos. Estratégia daqui para frente, todos nós queremos que esta guerra termine. E deixe-me dizer, como um comentário muito pessoal, eu acho que a administração Trump fez a coisa certa ao iniciar este processo de conversar com os ucranianos, conversar com os russos. Mas os russos parecem não estar interessados no tipo de acordo, entre aspas, que poderia ser oferecido a eles. Então, fale um pouco conosco sobre como você vê os próximos passos. Sim, então deixe-me dizer algumas coisas sobre isso. Primeiramente, agradeço suas palavras gentis sobre a administração. Obviamente, acho que foi a coisa certa a fazer para nós iniciarmos o processo de negociação. Acho que por muito tempo, os russos e os ucranianos têm estado em conflito. Obviamente, houve muitas mortes de ambos os lados. Houve muita perda de vidas inocentes. E nossa visão é que é absurdo que essa guerra tenha durado tanto tempo. E os dois lados nem estão conversando de forma construtiva sobre o que seria necessário para eles encerrarem o conflito. E eu acho que uma das coisas em que o presidente Trump sempre foi muito bom, e ele recebeu muitas críticas, críticas injustas, na minha opinião, tanto da imprensa americana quanto de parte da imprensa europeia, é o que eu chamaria de realismo estratégico ou uma visão estratégica. Em outras palavras, você não precisa concordar com a justificativa russa para a guerra. E certamente, tanto o presidente quanto eu criticamos a invasão em grande escala. Mas você tem que tentar entender de onde o outro lado está vindo para acabar com o conflito. E eu acho que é isso que o presidente Trump tem sido muito deliberado em fazer, que é realmente forçar os russos a dizerem: aqui está o que gostaríamos para acabar com o conflito.
E, novamente, você não precisa concordar com isso. Você pode achar que o pedido é muito significativo. E certamente a primeira oferta de paz que os russos colocaram na mesa, nossa reação foi: vocês estão pedindo demais. Mas é assim que as negociações se desenrolam. E eu não diria, ainda não estou tão pessimista quanto a isso. Eu não diria que os russos estão desinteressados em trazer isso a uma resolução. O que eu diria é que agora, os russos estão pedindo um certo conjunto de requisitos, um certo conjunto de concessões para encerrar o conflito. Achamos que eles estão pedindo demais. Ok, então, obviamente, os ucranianos importam muito. Eles são o outro lado. Eles são a outra parte, pelo menos no conflito direto. E temos que perguntar, o que os ucranianos, o que eles precisam para trazer este conflito a uma conclusão bem-sucedida? E vamos continuar a ter essa conversa. Agora, o que o presidente disse é que ele se afastará se achar que não está fazendo progresso. E eu acho que, você sabe, cerca de uma vez a cada 4 ou 5 semanas, você ouvirá algum oficial americano, ou, às vezes vários oficiais americanos dizerem, está em uma semana em que precisamos dar mais um passo. E, em particular, o passo que gostaríamos de dar agora é que gostaríamos que tanto os russos quanto os ucranianos realmente concordassem com algumas diretrizes básicas para se sentarem e conversarem entre si. Obviamente, os Estados Unidos estão felizes em participar dessas conversas, mas é muito importante que os russos e os ucranianos comecem a conversar entre si. Achamos que esse é o próximo grande passo que gostaríamos de dar. E por que isso importa? A razão pela qual isso importa é porque, novamente, mencionei os russos, mas também os ucranianos têm. De certa forma, eles nos entregaram um papel que diz: isto é o que precisaríamos para trazer este conflito a uma resolução bem-sucedida do nosso ponto de vista. E há um grande abismo, previsivelmente, entre onde os russos e os ucranianos estão. E achamos que o próximo passo na negociação é tentar fechar esse abismo. Achamos que é provavelmente impossível. Para nós mediar isso inteiramente sem pelo menos alguma negociação direta entre os dois. E é nisso que nos concentramos. Mas ainda não sou pessimista quanto a isso. Quero dizer, obviamente, você sabe, os russos e os ucranianos ainda não chegaram lá porque a luta ainda está acontecendo. Você sabe, os ucranianos disseram que concordariam com um cessar-fogo de 30 dias. Apreciamos isso. O que os russos disseram, novamente, você não precisa discordar disso, mas é importante entender de onde o outro lado está vindo. O que os russos disseram é que um cessar-fogo de 30 dias não está em nosso interesse estratégico. Então, tentamos ir além da obsessão com o cessar-fogo de 30 dias. E mais sobre como seria o acordo de longo prazo. E tentamos consistentemente avançar. Um ponto final que eu gostaria de fazer sobre isso, acho que provavelmente não surpreenderia ninguém na sala, mas há muitas pessoas assistindo que não estão na sala. É uma frustração que tivemos, francamente, com ambos os lados, é que eles se odeiam tanto que se você tiver uma conversa de 1 hora com qualquer um dos lados, os primeiros 30 minutos são apenas eles reclamando sobre alguma queixa histórica de 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou 10 anos atrás. Olha, eu entendo isso. Eu entendo que as pessoas não lutam guerras umas contra as outras sem muitas queixas e muitos problemas, mas estamos tentando, tanto quanto podemos, desempenhar um papel construtivo em avançar a conversa de paz. O que eu vou dizer, apenas para ecoar algo que o presidente Trump disse muitas vezes, mas acho que vale a pena repetir, é que nossa forte opinião é que a continuação deste conflito é ruim para nós, é ruim para a Europa, é ruim para a Rússia e é ruim para a Ucrânia. Acreditamos que, se cabeças frias prevalecerem aqui, podemos trazer isso para uma paz duradoura. E isso será economicamente benéfico tanto para os ucranianos quanto para os russos e, mais importante, interromperá a destruição de vidas humanas. Acho que as pessoas subestimam isso sobre nosso presidente aqui nos Estados Unidos, que ele tem um impulso humanitário genuíno em relação a isso. Ele odeia pessoas inocentes perdendo suas vidas. Ele odeia até mesmo soldados perdendo suas vidas em conflitos desnecessários. Ele só quer que a matança pare, e essa continuará sendo a política dos Estados Unidos. Mas, obviamente, como todos vocês viram, navegaremos nessa política e reagiremos à medida que as partes nos apresentarem suas queixas. Ótimo. Muito obrigado. Se eu puder apenas oferecer 2 notas de rodapé a isso, acho que para nós, europeus,
vivendo como vizinhos da Ucrânia e, se quiser, também como vizinhos da Rússia, começamos a entender que o que estamos vendo aqui não é apenas a guerra defensiva da Ucrânia contra a agressão russa. É também uma confrontação que coloca em risco toda a segurança europeia. Em outras palavras, é, indiretamente, nossa defesa também. Não é apenas a Ucrânia. E é por isso que estamos tão desesperadamente interessados em ver que isso chegue ao fim esperançosamente. E eu acho que o verdadeiro desafio para as negociações e para uma conclusão disso será esse. Vai ser duradouro e não quebrado nos próximos 3, 6 ou 9 meses novamente. Permita-me, senhor vice-presidente, já que temos tão pouco tempo, há tantas questões. Se me permitir, deixe-me passar para outra questão, a China. Esse é um ponto-chave, como entendemos, um desafio crucial para os Estados Unidos, para a sua política externa. Também é de enorme interesse para nós na Europa. Os Estados Unidos definiram a China como o principal desafio estratégico para o futuro, provavelmente por muitos anos. Esta também tem sido a justificativa, o raciocínio, quando membros da equipe americana de vocês nos dizem, os Estados Unidos devem estar muito mais presentes na Ásia e, portanto, precisarão reduzir sua presença, sua força, etc., na Europa. Mas agora, há alguns sinais na mídia de que o governo dos Estados Unidos, que a Casa Branca pode realmente estar interessado em um acordo estratégico com a China, talvez até incluindo Taiwan. Você poderia falar um pouco sobre a estratégia da China da administração Trump? Sim, então eu não vi esses relatórios que você mencionou, um acordo estratégico sobre Taiwan, então eu não falaria sobre isso. Certamente diria que não houve conversa entre nossos governos sobre um acordo estratégico. Nessa questão específica, o que temos discutido, claro, é que não podemos absorver o excedente de produção do mundo inteiro. Esse tem sido o papel da economia americana nos últimos 30 anos. Em alguns casos, em relação à Europa. E, a propósito, não culpamos, por exemplo, os alemães, por seguirem uma política que fortalece seus exportadores. Nós apenas gostaríamos que a liderança americana tivesse seguido uma política que fortalecesse nossos exportadores, porque agora nos encontramos em uma posição muito precária. Quando digo nós, quero dizer todo o Ocidente, quero dizer a aliança da OTAN, quero dizer os Estados Unidos e a Europa. Que é que nos tornamos em um mundo de cadeias de suprimentos hipercomplicadas e hiperglobalizadas, cada vez mais dependentes de países que podem não ter nossos melhores interesses em mente. E mesmo que sejam parceiros comerciais razoavelmente decentes, ainda é um pouco arriscado colocar todos os seus ovos em uma única cesta proverbial economicamente. E o que o presidente disse é: devemos reequilibrar a economia global em relação à China. Não podemos absorver centenas de bilhões de dólares, perto de $1 trilhão por ano, em superávit anual, a maior parte vindo da República Popular da China. E o que isso vai significar no reequilíbrio é que achamos que a RPC vai ter que, francamente, deixar sua própria população consumir um pouco mais. Eles mantiveram os níveis de consumo baixos para aumentar essas exportações massivas. Isso significa que os fabricantes americanos terão que ser tratados de forma mais justa em alguns desses acordos comerciais globais. Isso significa que teremos que fechar novos acordos comerciais com alguns de nossos amigos da Europa, mas também com algumas de nossas nações mais adversárias. Mas isso também. Sabe, nós temos que ser cuidadosos aqui, porque, enquanto queremos reequilibrar o comércio global, e esse tem sido certamente o objetivo explícito da nossa política, também queremos garantir que façamos isso da maneira certa. E sim, você viu reportagens na mídia de que os chineses procuraram os Estados Unidos. Claro, vamos nos sentar e conversar com eles. Não vou divulgar muitos detalhes ou pré-julgar as negociações, mas queremos reequilibrar o comércio, no interesse dos trabalhadores americanos, no interesse dos fabricantes americanos. Essa é a nossa política. Acreditamos que podemos fazer isso, enquanto mantemos, pelo menos, um diálogo aberto com a RPC e com muitas outras nações ao redor do mundo.
Mas isso não significa que a antiga maneira de fazer negócios será estável ou que vai persistir. Simplesmente não pode. Não era sustentável há 10 anos. Certamente não era sustentável há 4 anos. E estamos muito comprometidos em mudar isso. Mas estamos abertos a ter conversas com, novamente, nossos amigos, nações mais adversárias sobre como esse reequilíbrio se parecerá no final. E as pessoas têm que lembrar, sabe, o dia da libertação, que é quando o presidente anunciou essa mudança fundamental, eu acho, no sistema de comércio global. Isso foi há quase exatamente 30 dias. Sim. Então, estamos nos estágios iniciais de uma mudança muito significativa. Eu acho que essa mudança vai realmente beneficiar tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Mas, fundamentalmente, ela tem que acontecer, e vai acontecer sob a liderança do presidente Trump. Tudo bem. Acho que é ótimo. Se houver discussões iniciais entre você e os chineses, poderia expandir um pouco mais sobre quais seriam suas expectativas para uma discussão bem-sucedida entre a UE e os Estados Unidos sobre essas questões comerciais? Há alguma mensagem que possamos levar para nossos amigos em Bruxelas? Porque isso também é, do nosso ponto de vista, obviamente, uma questão muito urgente. Sim, então. Para simplificar, e obviamente tivemos ótimas conversas com muitos de nossos amigos europeus em níveis muito altos, entre, você sabe, o presidente e chefes de Estado, entre mim, e funcionários dos governos europeus. Mas também com representantes comerciais e também os detalhes técnicos muito específicos dos acordos comerciais. Então, essas conversas estão em andamento. Mas vou apresentar alguns princípios gerais. Acho que o primeiro é que, novamente, a América quer que seus exportadores e, por implicação, seus trabalhadores sejam tratados de forma muito mais justa. Queremos que os mercados americanos e os com licença, da mesma forma que os mercados americanos têm estado abertos a muitos produtos europeus, gostaríamos que muitos mercados europeus estivessem abertos a produtos americanos. Agora, há um componente agrícola nisso, há um componente de manufatura de valor agregado nisso. Achamos que temos, tanto no software quanto no lado mais tecnológico, algumas grandes empresas de tecnologia de defesa onde, por um lado, temos nossos amigos europeus dizendo: queremos realmente fortalecer nossa defesa, queremos compartilhar mais o fardo. Mas, por outro lado, parece que alguns de nossos amigos europeus estão menos abertos para negócios, se as empresas que vendem software e hardware são americanas. Bem, achamos que isso é inconsistente. Achamos que temos alguns dos melhores hardwares e softwares militares do mundo e acreditamos que parte de ser bons aliados é, sim, obviamente queremos que os europeus assumam um papel maior na defesa continental, mas também achamos que há muitas grandes empresas americanas com as quais eles podem trabalhar. E assim, novamente, isso não precisa ser uma dinâmica de soma zero. Isso pode ser uma relação muito sinérgica. Mas o princípio fundamental é que achamos que a maioria das nações do mundo, tem sido muito dura com os exportadores, empresas americanas. Queremos tornar o mundo inteiro um pouco mais aberto aos produtos fabricados por trabalhadores americanos. Obviamente, somos tendenciosos. Achamos que eles são os melhores do mundo e acreditamos que podemos ter uma relação comercial muito melhor com muitos de nossos amigos europeus, se eles simplesmente eliminassem algumas dessas barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias. Existem barreiras regulatórias. Às vezes, você tem um funcionário no Ministério da Defesa, completamente desconectado, pelo que podemos perceber, de uma lei ou regulamento real que simplesmente dirá: não estamos comprando produtos americanos. Às vezes, você tem funcionários na Europa que dirão: bem, vamos penalizar empresas de tecnologia americanas de uma forma que nunca penalizaríamos empresas de tecnologia europeias. Só queremos um pouco mais de justiça, ou para usar a palavra favorita do presidente, reciprocidade. E novamente, com a Europa, achamos que essa é uma conversa muito fácil de ter. Esperamos que nossos amigos europeus concordem. Ótimo. Estou recebendo sinais do meu amigo aqui, de que estamos rapidamente ficando sem tempo. Bem, vamos. Estou me divertindo. Ok. Vamos responder a questões. Ok, ótimo, maravilhoso. Minha equipe ali está muito nervosa. Não vê-lo. Atrás mais. Seremos breves. Então, muito obrigado. Ouvimos que há, nos próximos dias ou nas próximas 2 semanas, uma viagem presidencial ao Oriente Médio.
se aproximando. Claro. Entre as muitas questões não resolvidas daquela região está a questão do Irã e sua ambição nuclear, etc, etc. Você poderia falar um pouco sobre a região? Quero dizer, há tantas questões não resolvidas. A questão de Gaza, mas também Teherã. Qual seria sua expectativa? Qual seria o objetivo? Você buscaria enriquecimento zero pelo Irã? Algumas pessoas sugeriram isso. Ou estamos olhando para uma repetição do acordo anterior. Você sabe que foi alcançado há 10 anos. Sim. Então, há alguns problemas com o acordo anterior. Os GOPOE. Certo. Como é chamado aqui nos Estados Unidos, e eu suponho na Europa, mas aqui estão os dois grandes problemas com esse acordo. Número 1, o regime de fiscalização ou inspeções era incrivelmente fraco. E eu não acho que realmente cumpriu a função de impedir que os iranianos seguissem o caminho para uma arma nuclear. Isso é uma coisa que deve ser diferente. E então, em segundo lugar, sim, acreditamos que havia alguns elementos do programa nuclear deles que foram preservados sob os GOPOA, que, sim, não eram armas nucleares. O Irã não tem uma arma nuclear, mas permitiram que o Irã meio que permanecesse nesse caminho, em direção a uma arma nuclear se eles decidissem seguir em frente. E temos que pensar sobre isso não apenas em termos do Irã, que, novamente, o presidente já disse isso, acreditamos que há um acordo aqui, que reintegraria o Irã na economia global, o que seria realmente bom para o povo iraniano, mas resultaria na cessação completa de qualquer chance de que eles consigam uma arma nuclear. E é para isso que estamos negociando. E como o presidente disse, essa é a opção A. E a opção B, se a opção A é muito boa para o povo iraniano e até mesmo, você sabe, algumas das pessoas, a liderança no Irã, a opção B é muito ruim. É muito ruim para todos e não é o que queremos. Mas é melhor do que a opção C, que é o Irã conseguir uma arma nuclear. Isso é algo que está completamente fora de questão para a administração americana. Sem INSE ou Mars. Agora, há algumas outras coisas que valem a pena considerar, porque isso não é apenas sobre o Irã. Se o Irã conseguir uma arma nuclear, qual país será o próximo a conseguir uma arma nuclear? Então, quando esse país conseguir uma arma nuclear, qual país será o próximo? Nós realmente nos importamos, não apenas com o Irã, mas com a proliferação nuclear. E, você sabe, o presidente disse isso em uma entrevista há algumas semanas. É uma dessas coisas que, no turbilhão da mídia, o sinal e o ruído, isso era muito sinal, mas se perdeu no ruído. O presidente odeia a proliferação nuclear. Eu odeio a proliferação nuclear. Eu acho que o presidente estaria muito aberto a sentar-se com os russos e os chineses e dizer: olha, vamos colocar isso em um lugar muito melhor. Vamos reduzir o número de armas nucleares que existem no mundo em geral. Obviamente, essa não é uma conversa para amanhã. Essa é uma conversa, se Deus quiser, para daqui a alguns anos. Mas não há como chegar a essa conversa se você permitir que múltiplos regimes ao redor do mundo, basicamente, entrem nessa corrida por uma arma nuclear. E realmente achamos que se o dominó do Irã cair, você verá proliferação nuclear por todo o Oriente Médio. Isso é muito ruim para nós. É muito ruim para nossos amigos. E é algo que não achamos que possa acontecer. Então, sem prejulgar as negociações, eu direi, até agora, tudo bem. Estamos muito, satisfeitos com a forma como os iranianos responderam a alguns dos pontos que levantamos. Estamos muito satisfeitos que alguns dos intermediários e algumas das pessoas que estavam na sala, o papel que desempenharam, os omanenses em particular desempenharam um papel muito positivo, e somos muito gratos por isso. Então, até agora, estamos no caminho certo, mas isso vai terminar em algum lugar, e terminará com o Irã eliminando seu programa nuclear, seu programa de armas nucleares. Eles podem ter energia nuclear civil, certo? Nós não nos importamos com isso, mas deixe-me fazer esta pergunta básica. Qual regime, no mundo, tem energia nuclear civil e enriquecimento sem ter uma arma nuclear? E a resposta é: ninguém. Ninguém agora tem um programa nuclear civil, com toda a sua infraestrutura de enriquecimento, que poderia enriquecer, você sabe, a mais de 90% necessário para obter material físsil e uma arma nuclear. Então nossa proposta é muito simples. Sim, nós não nos importamos se as pessoas querem energia nuclear. Estamos bem com isso, mas
Você não pode ter o tipo de programa de enriquecimento que permite chegar a uma arma nuclear. E é aí que traçamos a linha. Ótimo. Acho que estamos. A maioria de nós concordaria totalmente com isso. E, especialmente, acho que, falando em nome de um país não nuclear, com o objetivo de manter o regime de não proliferação nuclear. Isso é muito importante. Isso me permite passar para a minha próxima, ou última, pergunta sobre a OTAN. Por que a maioria das pessoas não entende que o fato de termos tido a OTAN sob a liderança dos Estados Unidos nos últimos 70 anos tem sido um instrumento essencial de não proliferação internacional? Se não tivéssemos tido a presença nuclear dos Estados Unidos na Europa, eu estaria preparado para lidar. Pelo menos 2, 3, 4, 5 países na Europa que teriam se tornado nucleares, se não tivessem tido essa garantia. Uau! Então, a OTAN desempenhou um grande papel na não proliferação nuclear. Em 6 semanas, teremos uma cúpula da OTAN. E, novamente, há muitos assuntos. Um deles será a questão contínua dos gastos com defesa. Como mencionamos anteriormente em nossa discussão, os europeus estão fazendo mais, mas também ouvimos demandas vindas da administração, que são ainda mais ambiciosas. Então, você poderia falar um pouco sobre o seu nível de expectativa? Qual seria o resultado desejado dessa cúpula da OTAN em termos de gastos com defesa, em termos de quanto a Europa precisará fazer por conta própria para aliviar mais os Estados Unidos na Europa? Sim, então, eu acho que há dois. Há alguns componentes diferentes nisso. Então, em primeiro lugar, o que o presidente disse é que ele gostaria de ver 5% de gastos com defesa na OTAN. E ele acha que isso é consistente com o que nossos amigos europeus estão nos dizendo sobre o quanto eles temem algumas das ameaças do mundo. E você sabe, dado, infelizmente, que muitas forças armadas europeias não acompanharam o ritmo nas últimas décadas. Há um pouco de atraso a ser recuperado. E esse é o objetivo que o presidente estabeleceu. Obviamente, os países europeus vão tomar suas próprias decisões, mas achamos que esse é um objetivo razoável. Mas não se trata apenas do gasto em si, é também sobre como o dinheiro é gasto. E novamente, há esse medo que temos quando olhamos para alguns de nossos amigos europeus. E eu mencionei isso na primeira conferência de segurança de Munique que participei, que quando olhei para a Alemanha, há 10, 15, 20 anos. Uma das coisas em que os alemães eram muito bons era que eles mantinham a força industrial de sua economia, consistente com o padrão de vida do primeiro mundo. Mas agora o que vemos na Europa é que muitos de nossos amigos europeus estão desindustrializando, justamente no momento em que todos estamos percebendo que o poder duro subjacente, ou a base econômica do verdadeiro poder duro, requer uma indústria muito forte e poderosa. E assim, não se trata apenas de gastar dinheiro, por mais importante que isso seja. É garantir que o mesmo motor econômico que impulsionou os padrões de vida do primeiro mundo esteja realmente voltado para a produção. Deus nos livre de armas de guerra, se essas armas de guerra forem necessárias algum dia. E assim, eu acho que há tanto um componente econômico nisso, que está completamente desvinculado dos níveis de gastos. E então, claro, há também os níveis de gastos. Mas nós realmente queremos e realmente nos importamos com a Europa sendo autossuficiente. Eu, dei uma entrevista algumas semanas atrás, onde realmente tentei ressaltar que, sim, vamos ter desacordos com a Europa e a Europa terá desacordos conosco. Às vezes, eu gostaria de relembrar. Eu gostaria de voltar a 2003, a política dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sinceramente, gostaria que tivéssemos ouvido nossos amigos europeus. Mas eu acho que esta é uma área onde estamos fundamentalmente certos, e acho que é gratificante ver tantos de nossos amigos europeus reconhecerem isso. E reconhecerem que a Europa realmente precisa desempenhar um papel maior na defesa continental. Acho que todos estamos alinhados nisso. É apenas uma questão de chegar lá. E mais importante, chegar lá rapidamente. Há um vislumbre de esperança em nosso país, na Alemanha, como tenho certeza de que você viu. Nós eliminamos a chamada pausa morta. Sim. Digo quando se trata de gastos com defesa. Então agora há oportunidade para o novo governo que está chegando na Alemanha gastar significativamente mais.
Em outras palavras, acho que estamos em boa forma em termos de responder ao que você acabou de dizer. Senhoras e senhores, isso nos leva ao fim desta maravilhosa discussão. Estou realmente grato a vocês por terem permitido que isso fosse uma sessão de perguntas e respostas. Claro. Poderíamos continuar isso, tenho certeza, pelo resto da manhã, mas sei que vocês têm outras coisas a fazer. Posso simplesmente concluir, dizendo que esperamos muito, minha equipe e eu, que você esteja disposto e preparado para continuar esta jovem tradição de que os Estados Unidos, em grande eventos da Conferência de Segurança de Munique, serão representados no seu nível. Você não é o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos a vir à Conferência de Segurança de Munique, mas estamos extremamente gratos por você ter vindo em sua nova posição. Por favor, venha novamente a Munique no próximo ano. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Obrigado, chanceler. Então, se eu puder apenas dizer algumas coisas em conclusão. Primeiramente, eu aprecio as palavras de ti e agradeço o convite para voltar. Eu não tinha certeza, depois de fevereiro, se receberia o convite de volta, mas é bom saber que ele ainda está de pé. Pensamos por você. Em segundo lugar, já que você mencionou a Alemanha, eu queria, claro, em nome do presidente, expressar nossas felicitações ao chanceler Merz. E sei que teremos uma conversa com ele nos próximos dias, mas estamos ansiosos por isso. E o ponto final que eu gostaria de fazer você sabe, não para relembrar o que está naquele documento, mas uma das coisas que eu disse naquele discurso, que não teve tanta repercussão, mas que eu achei tão importante, é que tudo o que eu disse ali se aplicava tanto à administração americana anterior, quanto a qualquer governo na Europa. Sim. E eu acho que isso, eu digo isso do fundo do coração e como amigo, que há um equilíbrio entre policiar os limites do discurso e debate democrático e perder a confiança do nosso povo. Cada país, e todos nós vamos traçar as linhas de forma um pouco diferente. Cada país diz que há coisas que estão fora do âmbito do debate político. Eu entendo isso, aceito isso. E estou bem se um país vai traçar essas linhas de forma um pouco diferente dos Estados Unidos. Mas eu acho que todos nós, incluindo especialmente os Estados Unidos, temos que ter cuidado para não traçar as linhas de uma forma que realmente mirem a própria legitimidade democrática sobre a qual toda a nossa civilização se sustenta. E eu acho que esse é fundamentalmente o ponto aqui. Não é Europa ruim, América boa. É que eu acho que tanto a Europa quanto os Estados Unidos nos desviamos um pouco, e eu encorajaria todos nós a voltarmos ao caminho juntos. Estamos certamente dispostos e capazes de participar desse trabalho, e eu acho que todos vocês também. Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado.